Olá, presbítero Michael Bastos aqui, e hoje quero trazer uma palavra que pode mudar a sua vida. Quero trazer alguns conselhos que eu apliquei na minha vida na prática e também sofri na prática com os efeitos da murmuração. E hoje eu quero aconselhar você a mudar a sua atitude, a mudar a maneira como você enxerga as coisas e vê as coisas, para que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida. Pois o propósito do Senhor é sempre nos abençoar, é sempre nos bendizer. Este é o propósito de Deus. Deus ele quer dar bom testemunho de nós, isso mesmo, Deus ele quer nos bendizer, assim como ele fez com Jó, a qual ele dá bom testemunho. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que Deus, ele detesta, vou usar esse termo, ele detesta a murmuração. E a murmuração, ela tem um efeito tão negativo nas nossas vidas espirituais que muitas das vezes ela faz com que nós percamos bênçãos que Deus estava prestes a derramar sobre as nossas vidas. Vamos estar lendo aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 10, que vai dizer assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Você quer mudar de vida? Você quer que a sua vida seja transformada? Você quer viver em paz? Você quer ter alegria no seu coração? Pare de reclamar e comece a agradecer. Algo simples, mas que nós temos dificuldade de entender. Pare de reclamar e comece a agradecer a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, qual é a direção de Deus? Qual é o querer de Deus para as nossas vidas? Que nós sejamos gratos. O que é que desagrada a Deus? Murmuração. O que é murmuração? A pessoa que reclama insistentemente. É diferente, só para os irmãos entenderem, que talvez os irmãos vão entender que não pode reclamar de algo. Não é que você não possa reclamar de algo. Às vezes, vamos supor, teu pneu furou, você está indo para o seu almoço, pneu fura. É lógico que você vai reclamar, nossa, meu Deus. Mas o que a Bíblia aplica aqui como murmuração é aquela pessoa que fica insistentemente reclamando da sua situação, sendo ingrata pela sua situação, não consegue ver o melhor de Deus, não consegue ver a mão de Deus, não confia na provisão de Deus para a sua vida. Foram o que os israelitas fizeram. Já pensou? Eles viram as 10 pragas sendo enviadas no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, mas a Bíblia vai dizer que após 3 dias, quando eles chegaram no deserto, eles começaram a murmurar, querendo voltar de volta para o Egito, por causa de água. Você acaba de ver um Mar Vermelho se abrir na sua frente. Um milagre extraordinário, que inclusive é tema de filmes, até mesmo os ímpios conhecem essa história. E aí, quando eles chegaram do outro lado, após 3 dias, eles começaram a murmurar contra Deus e tendo no seu coração o desejo de voltar para o Egito. Deus proveu água? Deus proveu. Só que nós vamos ver que a atitude deles foram punidas. Depois, em Números, nós vemos eles reclamando por causa de carne. Deus enviou a carne, mas a Bíblia diz também que Deus trouxe punição para o arraial de Israel. Depois nós vamos ver que quando os 12 espias saem para espiar a terra e eles voltam, e vamos ver que aqueles 10 espias que trazem a má notícia e o povo começa a murmurar, nós vamos ver que Deus traz uma punição severa para aquela geração. Tanto que entre eles apenas Josué e Caleb puderam entrar na terra prometida. Então tá vendo quantas bênçãos Israel, a nação de Israel perdeu por causa da murmuração? Eles poderiam ter visto muito mais coisas, eles poderiam ter experimentado muito mais coisas de Deus e não experimentaram porque não sabiam agradecer. Não tinham Deus como um Deus bondoso, justo, que quer o nosso bem. Deus, ele é benigno. Em 1 Pedro, capítulo 2, se eu não estiver enganado, o apóstolo Pedro ele vai colocar: se é que já provastes que ele é benigno. Sabe o que é benigno? É algo ou alguém que pensa coisas boas, que deseja coisas boas. Em Jeremias 29, Deus ele vai dizer na sua palavra: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Vou repetir: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou o fim que buscais, dependendo da tradução. Então, o que Deus está falando, mais uma vez aqui,
para a nação de Israel, para o povo de Judá especificamente falando. Olha, vocês querem um final feliz. E eu estou trabalhando para que vocês tenham esse final feliz. Mas só que Deus, ele tem o seu meio, ele tem a sua maneira. Ele não faz as coisas como nós queremos, como nós desejamos. Os caminhos dele são outros, que muitas vezes não são os nossos caminhos. A própria palavra de Deus, ela já menciona isso. E a pior coisa que tem é não apenas você reclamar, mas é você conviver com pessoas que só reclamam. Eu mesmo conheço uma pessoa que a pessoa só reclama. Ela reclama do marido, ela reclama do emprego, ela reclama da casa dela, ela reclama da vida dela. Nunca nada está bom. E a murmuração, ela é algo que contagia. A murmuração, ela é algo que contamina. E essa não é a vontade de Deus para nós. E geralmente a pessoa que murmura é uma pessoa que vive sem a paz de Deus no seu coração. É uma pessoa que vive na insegurança. Inclusive, há relatos de psicólogos de que pessoas que reclamam mais da vida tendem a ser mais infelizes. E, inclusive, gera-se doenças nelas, tanto doenças psicológicas, na área da psicologia, como depressão e ansiedade, e também essa ansiedade e depressão pode causar enfermidades físicas no nosso corpo. Então, murmurar, reclamar não é algo bom. O desejo de Deus é que nós confiemos inteiramente na sua graça, na sua provisão e nas suas promessas, nos seus desígnios. Confiemos e andemos no caminho do Senhor. Já pensou se Paulo, porque Paulo, em Atos 16, lá em Filipos, a Bíblia diz que Deus envia o terremoto e os alicerces da prisão são agitados e as algemas se quebram, as portas da prisão se abrem. Mas já pensou se Paulo, quando ele tivesse sido açoitado e ele fosse parar no cárcere junto com Silas, ele começasse a reclamar? Meu Deus, estávamos pregando o evangelho e agora, olha, já pensou? Não haveria terremoto, não haveria livramento, não haveria bênção. O terremoto e o livramento sobreveio sobre aquele local porque Paulo e Silas, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eles começaram a orar e a adorar o nome do Senhor Jesus. E aí talvez você possa falar, mas eles receberam o livramento. E eu ainda não recebi o livramento. Só que quando você abre lá na carta aos Filipos, mais uma vez Paulo vai para a prisão. E dessa vez, Deus ele não livra Paulo da prisão. Mas vamos ver em Filipenses 1 que Paulo ele agradece a Deus e ele expressa alegria pelo fato de estar preso. Olha para você ver que situação. Ele estava preso como um malfeitor e ele agradece a Deus por esta rica oportunidade e ele traz a afirmação que a prisão dele estava sendo proveitosa, estava sendo avanço para o evangelho, porque ele havia evangelizado toda a guarda pretoriana. E não apenas isso, Deus usa esse tempo de Paulo na prisão, Deus inspira ele a escrever cartas que vieram a fazer parte do cânon sagrado, o nosso Novo Testamento. Nós temos aqui 13 epístolas. 13 epístolas. Temos aqui várias cartas paulinas. Paulo entendeu que aquele momento deveria ser aproveitado para que o bem de Deus fosse promovido. E na prisão ele evangelizou, na prisão ele escreveu cartas e na prisão ele glorificou a Deus. Então, verdadeiramente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava, inclusive, essa semana meditando sobre aquela menina da casa de Naamã. Veja bem, provavelmente os pais delas foram mortos, se não estivessem mortos, eles estavam sendo escravizados na Síria. Aquela jovem, ela estava na casa de um sírio, que não era a família dela, não era a terra dela, com um idioma diferente, trazendo todas as dificuldades, trabalhando ali, talvez um trabalho intenso como escrava. E quando Naamã ele notifica que está leproso para sua esposa, e de alguma forma aquela menina veio a saber, ela teria motivos primeiro, para reclamar da sua situação. Meu Deus, né, estou longe da minha terra, estou longe da minha família, estou aqui como escrava. Ela poderia murmurar da vida. Ela poderia acusar a Deus do seu sofrimento, da sua condição. Ela poderia, inclusive, desejar o mal de Naamã, a morte de Naamã. Mas nós vamos ver que aquela jovem, ela age de forma totalmente diferente daquilo que a maioria das pessoas teriam como atitude certa. Ela faz a obra de Deus. Ela prega o Deus de Israel para a esposa de Naamã. Isso indica que
embora ela estivesse ali cativa, embora ela estivesse ali como uma escrava, ela ainda cria em Deus. As suas convicções em Deus era firme, ela cria no livramento de Deus, ela cria que Deus era poderoso para curar, para livrar, para fazer, para agir. Entretanto, ela dá testemunho do Deus de Israel. Então, muitas pessoas, elas, quando se deparam em determinadas circunstâncias ou vão para algum lugar que não é do agrado, essas pessoas começam a murmurar, essas pessoas começam a reclamar, essas pessoas começam a acusar a Deus, não conseguem ter o compreendimento que o nosso Deus ele é soberano e o caminho dele é diferente dos nossos caminhos. Então, portanto, eu digo para você, você quer que a sua vida mude, você quer que seu ministério mude, aceite as circunstâncias. Aceite que Deus está no controle da sua chamada, do seu ministério, da sua vida, da sua família. Aceite. E entenda que uma vez que você colocou na mão de Deus, Deus está cuidando. Talvez Ele não está cuidando da maneira que nós iríamos fazer ou da maneira que nós desenhamos. Mas Ele está cuidando. O próprio Naamã é um exemplo disso, né? Quando Naamã chega diante do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pede ou ordena que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, nós vamos ver que ele tem uma posição diferente. Ele falou, eu achei que eu ia chegar aqui, o profeta ia colocar a mão sobre a minha cabeça e eu ia ser curado. Mas a vontade de Deus para ele não era essa. Deus tinha algumas coisas a tratar. E uma das coisas que Deus tinha para tratar com Naamã era exatamente com o orgulho dele. O orgulho de Naamã, entenda bem o que eu vou falar aqui, o orgulho de Naamã era mais letal do que a lepra que estava nele. É muito melhor ser leproso do que orgulhoso. Forte isso, hein? É muito melhor ser leproso do que ser orgulhoso. Porque a lepra é apenas uma doença física que corrói o nosso corpo físico. Mas o orgulho não. O orgulho ele corrói a nossa alma. O orgulho ele conduz a nossa alma à perdição. Foi por causa do orgulho que Satanás ele foi lançado sobre a terra, ele foi expulso do céu. Foi por causa do orgulho que Nabucodonosor pastou. Foi por causa do orgulho que Herodes não deu glória a Deus. Então o orgulho, ele é bem pior do que a lepra. O orgulho é mais danoso do que a lepra. E muitas das vezes o orgulho, ele nos leva à murmuração. Ele nos leva a tomar atitudes e a falar coisas que não agradam a Deus. Simplesmente, olha, eu não aceito. Eu não admito. Quem sou eu ou quem é você para aceitar alguma coisa? Lá em Jeremias 18, Deus fala, olha, você para mim é vaso nas minhas mãos. E o vaso estando nas minhas mãos, eu faço como eu quero. Eu quebro, eu desmancho, eu reconstruo. Eu deixo ele um pouco mais espesso. Eu deixo ele um pouco mais fino. Deus faz o que quer. Então, aceite o trabalhar de Deus na sua vida e pare de reclamar. Talvez na sua igreja, na sua congregação, você não está tendo oportunidade. Talvez alguém está falando mal de você, talvez alguém está se levantando com você, e ao invés de você entender que Deus tem os seus propósitos, você está murmurando. Você está querendo bater de frente. Você não está entendendo o processo, o propósito de Deus. Imagina José na prisão. Eu não aceito Deus. Eu não quero. Não, aquilo era processo. Processo de Deus na vida de José. Era Deus agindo, era Deus trabalhando. Então Deus ele permite circunstâncias a fim de que um bem maior, de que uma bênção maior chegue na nossa tenda, seja derramada sobre a nossa cabeça. Então entenda o processo e pare de reclamar. Porque enquanto você ficar reclamando, eu mesmo, quantas vezes na minha vida, desde que eu me converti, eu não me deparei em murmuração. E eu perdi bênçãos, irmãos. Eu mesmo sou testemunho disso. Eu perdi bênçãos na minha caminhada, na minha jornada cristã, por causa da murmuração. E a palavra de Deus, ela está dizendo, olha, Paulo está dizendo, 1 Coríntios 10:10, olha, não sejam murmuradores como eles foram. E eles foram destruídos pelo destruidor por causa da sua murmuração. Então a murmuração, ela causa destruição, a murmuração, ela causa doenças, a murmuração, ela tira a paz, ela rouba a paz que excede todo entendimento que Cristo tem o desejo de derramar sobre o nosso coração. Então, a partir deste dia de hoje, o meu conselho para você é, se você quer mudança na sua vida, pare de reclamar
e comece a agradecer, independentemente do que aconteça. Entendeu? Se você foi para cima, se você foi para baixo, ou se as portas se fecharam, independentemente do que se você foi expulso de casa, independentemente do que aconteça, não murmure, mas procure ver o melhor de Deus em tudo isso, porque Deus, ele tem poder para tirar o mel do leão, de dentro do leão. O leão não é feroz, o leão, ele não tem aquele instinto animal dele de devorador, mas o nosso Deus, ele é capaz de tirar o mel da boca do leão. Então, o nosso Deus, ele é capaz de tirar o melhor daquela situação irreversível que muitas das vezes vem contra as nossas vidas. Então, esse é o nosso Deus. Então, o meu conselho para você é isso. Pare de reclamar. Comece a agradecer a Deus por todos os seus livramentos, por todas as suas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Fica na paz do Senhor. E esse foi um devocional que senti no meu coração de fazer esse vídeo. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.